Pessoal, vim conversar com vocês sobre a questão de memória. O incêndio do Museu Histórico Nacional é um impressionante símbolo a respeito do Brasil e a maneira como a gente trata a nossa própria memória. Eu escrevi vários livros e trabalhei muito em arquivos. Trabalhei em arquivos na Rússia, trabalhei em arquivos na Alemanha, nos Estados Unidos e na Inglaterra. É inimaginável o que aconteceu em termos de cultivo da memória. Eu nem vou entrar nessa briga que me parece um bocado rasteira, feita em boa parte por oportunistas do pior tipo, de saber quem é o culpado do incêndio. O que me interessa é tentar entender como um país lida com a própria memória. O Brasil tem graves dificuldades nesse sentido. Somos conhecidos, e isto não é à toa, por um país de memória curta. O símbolo daquelas chamas, tomando conta do Museu Histórico Nacional, é um símbolo muito triste para a nossa sociedade. É uma espécie de visão quase infernal, dantesca, da maneira como a gente queima os nossos arquivos no sentido do pouco que a gente se preocupa com a nossa própria memória. Não estou falando nem de como que a gente cuida do nosso patrimônio histórico, que a gente pode considerar não só aquele patrimônio morto, entre aspas, como se diz, que está em museus, mas também como a gente cuida de parques, como a gente cuida de paisagens, como a gente cuida de legados, que pouca importância que a gente dá para aquilo que no fundo é a maneira como nós nos construímos. Olhem para cidades antigas ou cidades históricas brasileiras e vejam o problema grave que a gente tem de preservação da nossa própria memória. Vejam como a questão da memória é atual nestas eleições. A pergunta central que se coloca hoje, depois que o TSE declarou o óbvio que Lula é inelegível de acordo com a lei do Ficha Limpa, veja qual é a explicação para a memória de uma pessoa condenada dentro da lei, que está presa dentro da lei e que está incumprindo pena dentro da lei. Como se explica a popularidade de Lula tão astronômica como ela é? Astronômica sim, não adianta a gente brigar com a realidade. Ele tem mais popularidade depois de ter sido preso. Como que isto se explica? É uma questão de memória. Talvez um dos temas centrais dessas eleições seja da gente averiguar em que medida as pessoas se dão conta do tipo de ideias erradas e equivocadas, abraçadas não só pelo PT, mas sobretudo pelo PT, que nos levaram ao desastre econômico e, em boa parte, ao desastre político no qual nos encontramos hoje. Será que as pessoas têm memória do que aconteceu recentemente, 2 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás? Ou é esta falta de memória, a falta de associar que ideias fizeram parte da nossa formação, da formação do nosso caráter nacional, da formação do nosso país, que ajudam a explicar a situação na qual nos encontramos? Não tratar da memória, ou, como no caso do Brasil, onde nada muda mais depressa do que o passado, leva a situações políticas também como estas do presente. Não é por acaso que o PT diz que foi outro governo o responsável pelo desastre, pela tragédia do incêndio do Museu Histórico Nacional. Gente que opera como o PT sabe que a falta de memória é um dos seus principais aliados.